Alô, alô, sejam todos muito bem-vindos ao Saúde Soluções. Edições anteriores estão disponíveis no YouTube e era a nossa intenção que esses papos aqui, não vou chamar de entrevistas porque não são, que esses papos ficassem registrados por todo sempre no mundo digital. E eles estão no YouTube à sua disposição. Veja todos os anteriores, porque você vai aprender muita coisa sobre sua saúde. Seguramente, uma das coisas que você vai assistir vai servir para você ou para alguém da família ou algum amigo e tal. E virou basicamente um consultão, né? Eu faço consultas aqui com as pessoas que recebo e é muito bom porque só recebo grandes referências em suas respectivas áreas. Hoje minha convidada é a doutora Júlia Dias, fisioterapeuta e acupunturista. E eu já saúdo, desejando que a gente tenha um ótimo papo e principalmente a gente tenha uma ótima consulta, doutora Júlia. Tudo bem? Bem-vinda. Tudo bem, muito obrigada pela oportunidade aí, pelo bate-papo. Doutora Júlia, quem é a doutora Júlia? Então, eu me formei em fisioterapia, né? Logo que eu me formei, eu fui para a área da pesquisa. Fiz o mestrado e o doutorado em saúde pública, em saúde coletiva, com ênfase em tratamento de crianças com câncer, abordagem de crianças com câncer. Atualmente eu faço um pós-doutorado também na UFMG, só que em câncer de mama, imunologia e acupuntura. E hoje eu dou aula em pós-graduações, curso de formação, curso de graduação, aí da área da saúde em Belo Horizonte. Doutora Júlia, formou na turma de que ano? Eu formei na PUC em fisioterapia em 2004. 2004? Veja você, é uma jovem doutora, porém com uma vasta experiência. Eu quero saber mais da vida pessoal da doutora Júlia, mas uma coisa me chamou a atenção. Por que a opção por pesquisa em câncer infantil e por que também, já emendando, a sequência desse trabalho até hoje sempre voltado para a área do câncer, que para nós que somos leigos deve ser algo tão maçante. E por que essa opção? A doutora Júlia absorve, a doutora Júlia consegue separar as coisas? Tem que conseguir separar, né? Para nossa saúde mental tem que conseguir separar. Mas logo que eu formei, eu comecei a trabalhar em hospitais, né? Fiz uma especialização em pediatria e o principal público era crianças com câncer. Então, eu me envolvi muito com o tratamento, me envolvi muito com essas crianças. Entrei no mestrado na Fiocruz, então foi a primeira área de escolha que eu tive, assim. Fiz o mestrado, doutorado. No mestrado e no doutorado eu lancei um livro de câncer infantil que chama Cartas de Quem Passou por Aqui. Esse livro tá nas lojas? Não é de loja, mas ele tem na internet. Ele, como foi pela Fiocruz, é um livro público, é aberto ao público. Perfeito. Como é que é o nome do livro? Cartas de Quem Passou por Aqui. Deve ser muito lindo. É muito bonito. É um livro de cartas em que as crianças escrevem sobre a experiência de ter o câncer e o que elas passam. São cartas que elas mandam para os familiares que estão longe, para os amigos que estão longe. Elas vêm para Belo Horizonte fazer o tratamento e aí elas escrevem cartas contando a experiência para quem está fora. E tem cartas também de quem está longe mandando para essas crianças que estão aqui. Mas que ideia fantástica. Foi de fazer muito um livro legal. É um material educativo, então esse livro pode ser trabalhado, ele foi validado no meu doutorado, pode ser trabalhado em escolas, em hospitais com crianças ou com amigos, com colegas de crianças com câncer. Ô, doutora Júlia, você tem filhos? Tenho filhos, tenho 2 adolescentes. 2 adolescentes? Sim. Essa pesquisa de câncer infantil te aproximou mais dos filhos? Me fez Mudou a relação com os valorizar, filhos? sim. Me fez ver o tanto que a vida pode ser frágil, né? O tanto que qualquer coisa pode desequilibrar o sistema ali, pode sair da linha, né? Realmente a gente nunca sabe o dia de amanhã. Então, me fez valorizar mais os momentos com ele, me fez valorizar mais a saúde deles, né? E tá numa sintonia ali, né? Buscando o melhor para todo mundo. Porque, de fato, a gente vê que existe uma fragilidade. Aí qualquer coisa pode acontecer em algum momento. Se aproxima mais, então, a doutora Júlia dos filhos, Isso. né? E essa opção por continuar lidando com a área do câncer? Nós estamos falando com a doutora Júlia Dias, pessoal, para quem está ligando à televisão agora ou assistindo agora pelo YouTube, é fisioterapeuta, acupunturista. A gente vai falar muito sobre a questão da acupuntura daqui a pouco, mas que eu gosto nesse primeiro bloco de saber mais da vida e tal. Por que a sequência na área do câncer, doutora?
Então, aí continuei trabalhando nessa área, em hospitais, né, dentro da minha área da fisioterapia. Fiz minha formação em acupuntura e agreguei a acupuntura na minha atuação. E aí, o que a gente começou a perceber? Que os pacientes que recebiam a acupuntura, que faziam o tratamento do câncer e recebiam a acupuntura, tinham menos efeitos colaterais durante o tratamento. Olha que interessante. E um dos efeitos colaterais que mais chama atenção é a queda do sistema imunológico. E essa queda do sistema imunológico é muito importante para o tratamento, porque muitas vezes o paciente tem que interromper o tratamento ou pular ciclos do tratamento por causa dessa diminuição do número de células. Isso é muito ruim, porque atrasa um tratamento, né? Assim, isso piora um prognóstico de uma pessoa. E aí a gente começou a reparar que os pacientes que recebiam acupuntura não tinham essa queda muito significativa. Alguns não tinham queda nenhuma. Então, a gente pensou, vamos ver como que isso acontece, né? Vamos ver, de fato, se essas células aumentam, se mantém, se a atividade dessas células continua a mesma. Então, foi muito uma observação que a gente teve na área ali na área clínica mesmo, para a gente agora começar a entender o que de fato acontece com a acupuntura em pacientes, no caso, especificamente com câncer de mama, porque é um tratamento em que tem esse efeito colateral um pouco mais, que chama mais atenção, né? Um pouco mais significativo. A doutora Júlia Dias, o marido da doutora, é um médico, é um psiquiatra, esteve comigo aqui, doutor Luiz, e foi um papo muito legal. Uhum. Se você que está em casa perdeu, ou se você que está vendo pelo YouTube, pode procurar, doutor Luiz Malta, porque o papo foi muito bom. Mas por que foi muito bom? Foi bom para mim, eu acredito que vocês vão gostar, porque foi uma consulta. Daqui a pouco eu vou começar a minha consulta com a doutora Júlia Dias. Agora, voltando à questão da doutora Júlia, ter um marido psiquiatra é bom dentro de casa ou é indiferente? É ótimo. Equilíbrio mental ali o tempo todo. O tempo todo a gente tem um suporte ali, né? Saber conduzir as coisas, né? Assim, a troca de ideia, a forma como ele vê as coisas e me ajuda nisso. Então, assim, eu acho ótimo. É mesmo, né, doutora? Porque ele pode ser um aliado Sim. no seu dia a dia, né? Você tem um aliado todo. muito próximo ali. O tempo todo. Poxa, que interessante. Né? Então, isso. no dia a dia, na condução da casa, na formação dos filhos, né? A gente tem uma referência ali que tem um conhecimento muito grande de comportamento, em saúde mental. Então, é um suporte muito grande, né? É uma parceria muito boa. Porque os tratamentos que você faz, que são tratamentos paralelos, eu estou falando da acupuntura, né, que é um tratamento paralelo, e daqui a pouco a doutora Júlia vai explicar por quê. É importante que a cabeça do paciente também esteja boa, né? Sim, e é uma contribuição que você pode ter, né, doutora? Sim, a gente tem essa troca de pacientes também, né? Ele encaminha pacientes no meu consultório, eu encaminho para o dele, porque essa parte da saúde mental, a acupuntura tem um resultado muito bom, mas às vezes a gente precisa realmente de um acompanhamento médico para isso. Então é uma troca muito rica, sabe? Que a gente tem ali no mecanismo todo, Vocês estudaram na mesma faculdade? Não. Ele foi... Você foi... Eu estudei na PUC e ele estudou na UFMG. E ele foi o FMG, Isso. É verdade. E onde vocês se conheceram? A gente se conheceu num grupo de jovens. No grupo de jovens? Num grupo de jovens. E aí de lá pra cá... acampamento. Olha, que legal! Que bacana! Foi. Isso foi em 2000 e quê? Nossa, isso foi 2000 e nada. Isso foi em 98. Meu Deus, 98. Brasil Até campeão. Antes. Aliás, Brasil na Copa. Eu acho que foi nem 98, doutora Júlia foi 97. 97. Estão aí formando uma família maravilhosa. Que coisa linda, que história linda, muito linda. Doutora Júlia, a gente falou aqui sobre a questão dos estudos, né, da pesquisa de câncer infantil e a sequência dos trabalhos também, ainda na área do câncer. Para a sua área da acupuntura, o câncer assusta muito a gente que é leigo, né? Quando alguém diz, a palavra já é assustadora para nós. Isso. E os médicos que passaram por aqui, eu perguntei muito sobre a questão da evolução dos tratamentos de câncer. E eles falam, e eles muito otimistas, com tudo que a tecnologia tem trazido e que andam paralelamente aos tratamentos e que tem funcionado muito bem, né? Há um tempo atrás assustavam muito mais. A sua área da acupuntura, ela também trabalha no câncer? Tem alguma... Trabalha.
Hoje é a minha principal resultados expressivos, referência, a minha especialização. Mas como é que funciona? Que tipo de câncer pode ter a acupuntura como enfim, como um tratamento, uma forma de tratamento? Todos, né? Cada câncer tem uma particularidade e a gente trabalha isso também com a acupuntura. Então, com a acupuntura a gente pode pensar desde a prevenção, né? A gente sabe que o câncer é multifatorial, pode estar relacionado com questões genéticas, com estilo de vida. Então, a acupuntura, a gente não consegue cercar tudo, né? Então, ou estilo de vida, ou a genética pode ter um peso aí no desenvolvimento do câncer. A acupuntura pode ajudar nessa prevenção, ser uma técnica a mais para prevenção. Uma vez que esse paciente foi diagnosticado, passa por um tratamento, durante o tratamento a gente tem um suporte ótimo com a acupuntura, então diminui os efeitos colaterais das medicações, diminui os sintomas da doença. A gente sabe que o tratamento ele é muito tóxico para o organismo, então a acupuntura consegue fortalecer as células saudáveis, fortalecer os sistemas que não precisam sofrer com a acupuntura, né? Hoje a gente já tem pesquisa que mostram que a acupuntura modifica o ambiente em que o câncer está, o líquido intersticial ali, então prejudica o crescimento do tumor. O que é esse líquido? É o líquido que nutre as células. É o local onde o câncer está dentro do nosso corpo. A gente tem um líquido entre as nossas células. E o câncer, quando ele se desenvolve, ele modifica esse líquido no espaço que ele está para favorecer seu crescimento. Sim. Então, ele libera toxinas que vai impedir que as células do sistema imunológico cheguem lá. Ele aumenta a circulação sanguínea para ele ter mais nutrientes para crescer. E a acupuntura consegue prejudicar isso que ele faz para o seu próprio crescimento. Interessante. Né? Tem alguns estudos que mostram também que a acupuntura consegue fazer com que as células cancerosas absorvam mais a medicação, né? Então, são benefícios aí que a gente tem. Uma vez que esse paciente evolui para a cura, a gente pode pensar, bom, ele curou, mas alguma coisa aconteceu, fez com que ele ficasse doente. Então, a gente vai atrás dessas falhas, dessas desarmonias, dessas síndromes que podem ter desenvolvido o câncer também. A gente consegue corrigir isso do ponto de vista da medicina oriental, né? E para aqueles pacientes em que a doença vira uma doença crônica, porque tem aqueles pacientes que não têm cura, mas que hoje, com o tratamento, vai viver anos aí, né? Com suporte, com qualidade de vida. Então, pensa pacientes aí que vão viver anos fazendo um tratamento, a gente conseguir manejar os efeitos tóxicos desse tratamento, diminuir os sinais, né, o enjoo, tudo que vai acompanhar esse paciente. É ótimo também, traz a qualidade de vida, traz um aumento de sobrevida, né? A acupuntura também, né, o trabalho que eu faço, mostrar que aumenta a atividade do sistema imunológico, então o próprio organismo consegue ajudar no combate dessa doença, né, tentando impedir a evolução. Então, a gente tem muitas abordagens que pode ser feito. Vai depender do momento, do tipo de câncer, claro, do momento de tratamento que aquele paciente está, do tipo de tratamento que ele faz. E a gente está o tempo todo ali em paralelo, trabalhando junto, né? Com vários profissionais de saúde. Tem o médico, tem o fisioterapeuta, tem o nutricionista, e a gente está ali junto também. Quais os casos de câncer em que são mais tratáveis com acupuntura? Será que eu formulei bem a pergunta? Acho que sim, né? Sim, sim. Mas todos, a gente trata hoje, né? A gente aborda hoje os casos que são mais comuns, que aparecem muito pra gente. Então, a gente tem câncer de mama, né? O câncer coloretal, leucemias. A gente consegue um resultado muito bom. A gente consegue visivelmente ver esses resultados, porque a gente tem grande número de pacientes nesse caso. Mas se a gente for pensar da ação da acupuntura, ela é individualizada. Ela vai depender do que cada um está sentindo, né? Como que o câncer vai atuar em cada um ali. A acupuntura pode entrar em todos os tipos de câncer, né? A gente consegue dar o suporte para todos os tipos de tratamento, inclusive se é químio, se é radioterapia, se é um pós-cirúrgico. Então tem todo o tratamento que o médico passa, tem os medicamentos, rádio, químio, enfim. E, paralelamente, vem a acupuntura prestando um relevante serviço para esse paciente. Exatamente. Que interessante isso, doutora Júlia, interessante. Eu nunca imaginei. Então, tanto que o dia que estávamos aqui e batendo um papo fora do ar já com o doutor Luiz, ele me disse, Everton, a possibilidade de um papo interessante com a doutora Júlia é muito importante que vocês a tragam, porque
assim como você não sabia, muita gente que está Sim. assistindo não tem ideia dos benefícios da acupuntura, inclusive paralelamente aos tratamentos de câncer. Então, eu peço para que você continue por aí, continue nesse papo conosco. É só o primeiro bloco. Siga conosco, porque eu quero entrar mais nessa questão do tratamento. Primeira pergunta que eu fiz para a doutora Júlia. Doutora Júlia, dói? Ela falou, não, Everton, temos técnicas para fazer não doer, por causa das agulhinhas. A gente vai falar disso daqui a pouco, então peço para que você fique por aí. E mais uma vez destaco que todos os programas anteriores estão disponíveis no YouTube. São 15 programas já disponíveis, com papos incríveis, com profissionais incríveis, com muita coisa rica de informação que pode servir para você, para a sua saúde, para alguém da família, para algum do grupo de amigos aí. Então, fique à vontade para explorar todas as entrevistas no YouTube. Eu vou para um rápido intervalo, é o primeiro intervalo desta edição do Saúde Soluções, e a gente volta já já na sequência com a doutora Júlia Dias, minha convidada fisioterapeuta, acupunturista. A gente fala mais de tudo isso daqui a pouco. Até já. Muito bem, estamos de volta. Intervalo, então, do nosso Saúde Soluções. Eu volto com a doutora Júlia Dias, fisioterapeuta acupunturista. A gente estava falando aqui sobre os benefícios do tratamento paralelo da acupuntura, principalmente nos tratamentos de câncer. E, curiosamente, eu perguntaria, doutor, exatamente sobre câncer de mama e do colo retal, como é que faz o tratamento disso? As agulhinhas da acupuntura, doutora, você tem locais do corpo que elas atuam ou tem só um lugar do corpo onde você trabalha com essas agulhas? Não, são vários pontos, né? Como é que... A gente tem vários, a gente estuda as funções desses pontos, as ações desses pontos, né? A gente tem pontos que são sintomáticos, então pontos que vão ali para resolver aquele sintoma. Por exemplo, tô com uma dor nas costas, aí é lá no local da dor? Não necessariamente no local da dor, tá. né? Tem pontos que são correspondentes, mas existem pontos para tratar dor nas costas, existem pontos para tratar enjoo. Porém, é necessário que a gente faça assim, uma anamnese, uma investigação para a gente saber por que que tem aquele enjoo, por que que tem aquela dor nas costas. Então, além dos pontos sintomáticos, a gente usa uma combinação de pontos que vai tratar as síndromes. Esses pontos vão tratar as síndromes, né? Então, a gente mistura o tratamento sintomático, porque, claro, que o paciente quer um resultado rápido. Sim. Mas também não adianta só melhorar aquela síndrome e a causa continuar agindo. Vai ter um tempo que aquilo lá vai voltar. Então, a gente faz a correção das síndromes também daquele paciente. Só que, às vezes, a correção das síndromes, ela demora um pouco para a gente conseguir esse resultado. E a gente não quer deixar o paciente com dor, o paciente com enjoo enquanto isso. Mas então, e o que a gente você faz mistura. pra acelerar? A gente mistura, a gente pega pontos que vão atuar nas síndromes, que vão corrigir aquela síndrome com os sintomáticos, que vão eliminar os sintomas. E aí, o tempo todo, a gente trabalha com isso. Enquanto a gente vai tentando corrigir as síndromes, a gente vai diminuindo os sintomas ou até eliminando os sintomas daquele paciente, para dar tempo dele suportar. O que tem na pontinha da agulha? Não tem nada na ponta da agulha. E na ponta de cima? É no nosso corpo, né? As agulhas vão acessar pontos no nosso corpo, né? Que a gente chama de acupontos, que na medicina tradicional chinesa são pontos energéticos. A gente tem no nosso organismo meridianos, canais energéticos, que passam dentro dos órgãos. Gente, isso é coisa comprovada, tá? Não é Sim, viagem, depois não. tem a explicação, até do ponto de vista ocidental, né? Então, do ponto de vista da medicina chinesa, são pontos energéticos que passam dentro dos órgãos e tem algumas regiões do nosso corpo que eles vão se superficializar. Então, a gente consegue acessar esses pontos também. E aí, qual que é a explicação isso para nós, do ponto de vista ocidental? A gente tem inervações mais superficiais ali. A gente tem neuroreceptores em grande quantidade em algumas regiões do corpo que vão desempenhar ali funções de liberação de neurotransmissor, de liberação maior quantidade de hormônio, né? Então, a gente consegue trabalhar com esses pontos aí, fazendo com que ele tenha a ação que a gente dá o comando ali, de produção de maior quantidade de alguma substância ou diminuição do processo inflamatório. Existe um mapeamento
desses pontos de acupuntura. Tanto para o tratamento paralelo do câncer, quanto para o tratamento de dores. Você falou que tem casos que você atua nos dois polos ali. Existem casos em que, por exemplo, o paciente procurou a doutora Júlia para fazer um tratamento porque estava sentindo uma dor nas costas. E eu já entrevistei médicos aqui que falam do alto número de pacientes que sentem dores nas costas, né? Foi um programa específico de dores. Em que logo no primeiro tratamento já melhora, não, né? Tem também? Tem. Que a gente consegue reduzir o sintoma ou zerar o sintoma no primeiro tratamento. A gente consegue. Claro que não são todos, né? E pode ter casos também, podem haver casos em que a gente não consiga melhora, né? A gente vai fazer uma anamnese, um estudo daquele paciente, de ver o que está gerando aquilo lá. Tanto para dor muscular quanto para dor em ossos? Sim, dor. Dor em geral, dor. entendi. Existem pontos que tratam dor. O que acontece que muitas vezes nesses casos em que melhoram já na primeira sessão, é que muitas vezes isso não se sustenta por muito tempo. É interessante fazer uma sequência. Isso, por isso que a gente tem que corrigir aquilo que está desencadeando a dor, né? Então a gente fala, olha, melhorou, mas precisa dar uma sequência até que a gente corrija aquilo lá que está desencadeando a dor. Doutora Júlia, para você se formar em fisioterapia e para você se tornar uma acupunturista, qual o tempo de estudo da acupuntura? Quanto tempo para você ser uma acupunturista e o que precisa, qualquer pessoa pode ser ou tem necessariamente que ter formação acadêmica? Hoje, a acupuntura ela não é exclusiva de nenhuma classe, né? Ela é um curso de formação para qualquer um que tenha interesse de estudar, né? Qualquer pessoa, não precisa ser da área da saúde, pode estar terminando o 2º grau, mas para quem é formado em alguma área da saúde, ele é um curso de pós-graduação. Então, é um estudo de 2 anos, né? São 1.200 horas, pelo menos o lugar onde eu fiz, são 1.200 horas, com 800 horas de prática clínica, mais 400 horas de teoria mesmo, porque a gente aprende a pensar dentro da filosofia da medicina tradicional chinesa. Por isso, até que não é exclusivo de nenhuma classe, né, da área da saúde, porque o que a gente aprende aqui nos cursos de formação da área da saúde não é a mesma linha de raciocínio, não é a mesma abordagem do paciente, nem as patologias têm o mesmo significado, né, para a medicina tradicional chinesa. Então, é como se a gente fizesse um outro curso da área da saúde, né? E aí a gente aprende a raciocinar os princípios clínicos dentro dessa área, né, os princípios terapêuticos, a forma de diagnóstico. Então, e na medicina, lá também na China é assim, não é um curso que está vinculado a nenhuma área da saúde, é um curso independente que os médicos tradicionais chineses que vão trabalhar com acupuntura fazem um curso de formação nessa área também. Doutora Júlia, mas por que a paixão pela acupuntura? Por que despertou seguir pelo caminho da acupuntura? E eu já vou emendar uma outra pergunta. Você sente que alguns colegas desprezam? Porque você tem conhecimento. Tem um colega da medicina que despreza a acupuntura paralelamente aos tratamentos que eles indicam? Então, a primeira pergunta, né? Eu me formei em fisioterapia e durante todo o curso a gente escuta da importância de tratar o paciente como um todo, né? De inserir os aspectos biopsicossociais nessa questão do processo de saúde e doença. Mas o que eu percebi é que, na verdade, essa formação não existe por completo, né? Eu senti falta disso durante a minha formação. Senti falta disso, de ter essa ferramenta para atuar. E aí, depois que a gente forma, é pior ainda, porque a gente vai para uma especialização e a gente se fecha mais ainda dentro daquela área, né? Então, a área de cardiorrespiratória, saúde da mulher, a gente acaba se fechando um pouquinho mais dentro dessa área. E fiz vários cursos aí tentando resgatar esse olhar, né, mais amplo, mas não encontrei nada que de fato abrangesse a pessoa, o paciente ali como um todo.
E aí, nesse período, eu acabei me submetendo a um tratamento de acupuntura, né? Eu vivi a experiência de ser paciente. E foi uma coisa transformadora, assim, foi uma coisa que mudou a minha visão de cuidado, né? Eu senti os benefícios, mas eu também olhava o lado profissional, né? Como que atuava, o que era importante, e eu me encantei. Logo depois, meu filho foi fazer um tratamento também com acupuntura. Ele tinha alergia a cloro de piscina. Pensa, uma criança com... Quantos anos ele tinha? Ele tinha 12 anos e ele amava piscina, mas tinha alergia a cloro. Então, pensa o tanto que isso era problemático, né? Vivia com... Ele tinha uma sinusite crônica, ele tinha que escolher o dia que ele ia nadar, porque sabia que logo depois não ia poder ir para a escola. E fez muitos tratamentos, vivia com antibiótico e, de fato, o que resolveu o problema dele foi a acupuntura. Então, eu falei, não, eu quero conhecer, né? Quero ver como que, de fato, isso funciona. E aí, eu mudei completamente minha forma de atendimento. Num primeiro momento, eu tentei levar a acupuntura para a área em que eu trabalhava, mas eu vi que, no final das contas, eu tratava aquele paciente como um todo, não só focado na minha área. E aí eu trouxe a acupuntura para a minha área de atuação, né? Só que eu comecei a perceber que eu não estava tratando só dentro da minha área de atuação, exatamente porque essa é a essência da acupuntura, tratar como um todo. E aí acabei atuando, abandonando aquela fragmentação diária e hoje trabalho com acupuntura porque eu vejo que eu consigo abordar o paciente como um todo, né? Acabei me envolvendo com isso. Em relação à crítica de, né, outros profissionais, eu vejo que muitos não acreditam, né? Mas Quem não acredita normalmente não entende absolutamente nada, né? Nunca se interessou e não tem um conhecimento. Vê... Porque o que acontece? A gente tem uma explicação dentro da medicina chinesa que está muito focada em energia. E muitas vezes as pessoas levam para essa energia para uma coisa muito sobrenatural. E na verdade não é isso, né? Porque o nosso corpo ele está em movimento, ele produz calor, nossas células produzem substâncias, consomem substâncias, a gente tem circulação sanguínea. Então a gente tem energia no nosso corpo. Eu acho engraçado. Essa energia vital, né? Mas o médico que às vezes critica a acupuntura, e muitas vezes por desconhecimento, é o mesmo que diz assim, nossa, eu me aproximei de fulano e me deu uma sensação horrível. Ou seja, a sensação horrível da energia, ele acredita. Mas ele não acredita em algo que os estudos milenares já comprovam, né? Isso é muito curioso isso. E que a gente consegue até hoje transformar para o ponto de vista ocidental, né? Então, assim, se ele ainda quiser aprofundar disso e falar, ok, vamos mudar essa palavra energia para uma coisa que está dentro da nossa realidade. A gente pode falar de impulso nervoso, a gente pode falar de neurotransmissor, a gente pode falar de hormônio, né? Então, o que eu percebo é que eles não têm ainda o conhecimento, alguns, né? Não têm ainda o conhecimento em relação a isso, mas isso já está mudando, né? Isso já está sendo hoje muito mais divulgado, já tem... Mais respeitado, né, mais respeitados, mais trabalhos científicos robustos, né? Com resultados realmente bons, com uma metodologia realmente confiável, que mostra a ação da acupuntura mesmo, né? Na condução aí do tratamento de doenças. Então, isso já está mudando e a gente está conseguindo se inserir aí em equipes multidisciplinares para tratamento, até como câncer, que é um tratamento mais pesado, né? Já existe essa abertura hoje para a gente atuar. Claro que com os devidos cuidados, mas já existe aí uma abertura para isso. Eu gosto muito de, por vezes, perguntar, e perguntei a vários profissionais que passaram aqui pelo Saúde Soluções, você está falando de energia, que a acupuntura tem muito disso, né, no tratamento. Eu perguntei a alguns médicos que passaram por aqui sobre a questão da espiritualidade para o paciente, né? Uhum. Se eles acreditam. E às vezes eu pergunto para os médicos, você acredita em Deus? Uhum. Alguns sim, outros... não, a gente respeita e tal. E eu pergunto também sobre a questão espiritual do paciente. O paciente entender que é um tipo de proteção. Uhum. Né? Qual a visão da doutora Júlia sobre isso? Tá, você tem um tratamento que o médico indica, você tem aqui ao lado, paralelamente caminhando com a acupuntura, mas e a questão espiritual? Como é que a doutora Júlia vê isso? Eu cada vez mais estou acreditando, né, em Deus e toda essa abordagem espiritual, mas isso é uma coisa muito individual. Totalmente. Então, de certa forma, a gente espera o paciente entrar com essa questão, né? O que a gente vê é que
para um tratamento de uma doença, né, e para o suporte da doença, tudo aquilo que faz bem para ele vai contar positivamente, né? Então, se ele tem um respaldo na religião, se ele acredita, né, que um determinado ritual ou uma determinada crença vai trazer benefícios para ele, isso de fato vai. Tanto do ponto de vista espiritual, que é o que acredito, mas até dentro dos aspectos psicológicos dele, né? Ele vai estar mais tranquilo. A gente vê hoje que fatores emocionais interferem em processos inflamatórios, no sistema imunológico, né? Então, se ele estiver tranquilo, se aquilo trouxer um bem-estar para ele, né? Ele vai se beneficiar daquilo. Então, claro, eu acredito tanto do ponto de vista espiritual quanto até do ponto de vista psicológico de se crer alguma coisa, né? Hoje a gente sabe que pessoas que acreditam em alguma coisa vivem melhor, né? Tem uma qualidade de vida melhor, tem até uma longevidade aí também maior. Né? Eu acho muito interessante quando as figuras da sua área vêm aqui e falam sobre isso, porque eu acho meio complicado, por vezes, né, seu paciente ter apego a isso, você entender que, de repente, eu acho que é um papel seu respeitar, né? Como você disse, eu espero o paciente entrar no assunto para depois eu dar sequência, né? Mas respeitar isso é muito importante, né? Porque imagina só, o paciente demonstra apego nisso e você desconsiderar, não, isso não tem nada a ver. Eu estou dizendo isso por experiência própria mesmo, sabe? Que quando a minha mãe estava muito doente, a gente falava com o médico, não, vamos nos apegar a Deus. Eu falei, não tem, nem Deus pode fazer alguma coisa. E isso marcou muito a vida da gente naquela oportunidade, exatamente no ano de 97, que você citou no início desse papo. Então, a gente entende que é muito importante. Eu acho muito legal, doutora Júlia, você respeitar isso junto aos pacientes, né? E acreditar cada vez mais também que isso pode ter grandes benefícios, sim, né? Tem. Grandes benefícios. Eu queria perguntar sobre uma questão ainda da parte desse protocolo de diversos serviços de excelência em medicina. A eficiência do método, né? Eu falei do respeito dos colegas da medicina com a acupuntura, mas a eficiência desse método, como é que a doutora Júlia consegue, com que tipo de argumento você consegue convencer um paciente sobre a eficiência desse método? Hoje a gente tem, né, como eu falei, trabalhos científicos aí muito robustos, com resultados bons, né, com uma metodologia muito boa, que acaba trazendo segurança para a gente trabalhar, acaba trazendo segurança para a gente indicar, né, em várias situações. Então, isso é muito bom, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que explicar o papel da acupuntura no tratamento de doenças, porque ela é considerada hoje um tratamento integrativo e complementar, né? A gente tem que entender que a acupuntura, ela tem uma forma de diagnóstico própria e ela tem uma abordagem própria que, dentro da filosofia da medicina chinesa, ela é capaz de curar aquelas desarmonias que são diagnosticadas pela medicina tradicional chinesa. Mas que essa cura, do ponto de vista ocidental, nem sempre, ou até quase sempre, não significa uma cura de uma doença. Às vezes, sim, a gente tem casos, né, em que a gente resolve um problema de dor, porque essa era a queixa do paciente, com a acupuntura. Mas, normalmente, ela está vinculada de forma integrativa e complementar a um tratamento médico. Então, muitas vezes, as pessoas utilizam até de forma errada de que a acupuntura é um tratamento alternativo. Ela não é um tratamento alternativo, ela não tem essa pretensão de substituir um tratamento médico, né? Mas ela está ali do lado, complementando e integrando aquele tratamento. Então, muitas vezes a gente consegue controlar os sintomas, a gente consegue diminuir dosagens de medicação por causa da acupuntura, né? Ou fazer com que o paciente passe por um desmame de uma medicação de uma forma muito mais tranquila, dando esse suporte aí. E o papel é esse, né, de fato, explicar que está ali tudo junto, né? Que vai ter benefícios se ele está com um corpo, do ponto de vista da medicina tradicional chinesa, curado das desarmonias, o corpo dele vai conseguir se restabelecer muito mais fácil, vai conseguir combater aquela doença de uma forma muito melhor. Então, de fato, vai favorecer a cura dele, né? Não necessariamente como terapia principal, mas em paralelo aí com outros tratamentos. A gente sempre gosta de destacar a harmonia e o equilíbrio, né?
que, aliás, deveriam ser componentes para comportamento de todo mundo, mas a gente sabe que é muito difícil atingir esse nível, né? Ter harmonia na vida, equilíbrio, então é sempre muito difícil. Doutora Júlia citou a questão do filho que tinha alergia a cloro de piscina e que a acupuntura foi importante no tratamento. Nós estamos vivendo um período ainda de frio, né? Então, rinite, período de sinusite e tal, dores de cabeça, enxaqueca, dores nas costas e tal. É o seu caso? Eu vou perguntar à doutora Júlia daqui a pouco, na volta do intervalo, se você tem uma dessas dores e quais são as mais comuns, e quais são as mais comuns que a acupuntura serve muito bem, mas que você, de repente, não sabe ou desconsidera. Mas a gente fala disso daqui a pouco, na volta do intervalo. Doutora Júlia Dias, minha convidada desta edição aqui do nosso Saúde e Soluções. Fisioterapeuta, acupunturista, e é o assunto que a gente segue falando na volta do intervalo. Até já. Muito bem, último bloco desse papo com a doutora Júlia Dias, fisioterapeuta, acupunturista. A gente falou de um monte de coisas, né? Do auxílio que a acupuntura tem nos tratamentos de câncer. Ouvimos um pouco desta jovem doutora Júlia, que tem filhos adolescentes, que tem um marido que é psiquiatra. As entrevistas são anteriores, aí me parece que a terceira anterior a esta, ou a segunda, que é psiquiatria, né? O assunto foi sobre psiquiatria, comportamento, e principalmente depois da pandemia, né? Quanto isso mexeu com a cabeça do povão e tal. Então o papo está muito legal. Mas esse papo aqui está interessante, vai ficar ainda mais agora, porque agora a gente vai entrar nas soluções da acupuntura em coisas que a doutora Júlia me disse aqui. Falou de alergias. A acupuntura é eficaz com as alergias? Por exemplo, se avistar um mofo na parede, eu já começo a coçar o nariz, já fico maluco. Então, rinite, sinusite, que é um tormento na vida de muita gente, e pode ser da sua vida, tem utilidade, a acupuntura pode ser importante. As alergias, alergia a qualquer coisa, pode ser tratada também com acupuntura, com a palavra, doutora Júlia Dias. Pode, e os resultados são excelentes. Sabe? Com a acupuntura, a gente consegue modular as reações do sistema imunológico. Então, assim, claro que vai ter um micro-organismo ou alguma coisa que vai estar entrando dentro do seu organismo, em que seu corpo vai ter que combater aquilo, né? Vai ter um processo inflamatório. Mas isso não precisa ser tão intenso sempre, né? Então, a gente consegue diminuir essa intensidade, melhorar as alergias, sabe? Então, tem uma indicação muito boa para alergia. Existem alguns casos que a gente fala que a acupuntura é meio padrão ouro para tratamento, né? Que tem os benefícios, assim, muito grandes, que são já muito cientificamente comprovados. Quais, por exemplo, doutora? A gente tem casos de sucesso. Dor é a grande, né? O grande foco da acupuntura. Desde uma enxaqueca, dores nas costas, no joelho, na canela, em qualquer lugar. Qualquer lugar. Quando a gente fala de acupuntura, a maioria já relaciona com dor, né? Então, são casos, assim, que a gente tem uma solução muito rápida, né? E é muito eficiente. Dor de cabeça, dor no corpo, por questões musculares, né? Ou até aspectos da saúde mental, assim, né? Então, tem um resultado muito bom. Dentro da saúde mental, a gente vê também um grande benefício dentro de depressão, dentro de ansiedade, de síndrome do pânico, né? A gente tem uma reação também muito boa, assim, para esses casos. A gente trabalha muito dentro da saúde da mulher, com casos de fertilidade. Olha, é importante. Muito legal. Existem protocolos que a gente trabalha junto com o médico. Então, mulheres que têm dificuldade para engravidar, a acupuntura pode ser também uma aliada. Uma grande aliada, sabe? Uma grande aliada com resultados muito bons. Sintomas de menopausa, muito resultado positivos, fogachos, né? Diminuição de libido, osteoporose, a gente tem um resultado, fadiga, um resultado muito bom. Sintomas de TPM, é muito bacana. Então, cólicas, alterações de humor, muito utilizado também, né? Então, e a gente tem aqueles focos, assim, pediatria, a gente tem a área da pediatria que a gente tem para sistema gastrointestinal, né? A gente tem a parte do envelhecimento. Mas a questão gastrointestinal mais voltada
para a pediatria ou não necessariamente? Todas as áreas. Mas o que a gente percebe, assim, que dentro da pediatria, a principal queixa é essa, né? É uma constipação, cólica ou uma diarreia, principalmente em bebês, né? Mas a gente tem, na pediatria, casos de alergia, insônia, dores, que a gente consegue tratar. Insônia também. Insônia também. Agitação, né? Uma ansiedade, tudo dentro da pediatria, dependendo da idade ali da criança. E o aparelho gastrointestinal, a gente tem adultos também, idosos, então a gente trabalha com refluxo, azia, constipação, a diarreia, né, queimação. A ansiedade, a acupuntura pode ser um tratamento também para ansiedade? Pode e tem resultados maravilhosos, assim. A gente começa com um paciente que às vezes não consegue nem deitar na maca, né? Não consegue ficar o tempo que é necessário ali para a gente conseguir introduzir a agulha. E a gente vai vendo a evolução disso, né, durante o tratamento. E sim, né, é um fator de risco para várias outras doenças. Então, dá um suporte muito bom esse tratamento de ansiedade. Toda vez que você fala de agulha, toda vez que eu perguntei o que tem na ponta da agulha? Não tem nada. O que tem na ponta de cima da agulha? Não tem nada. Mas quando a gente fala de agulha, telespectador tem medo. Quem está assistindo a gente pelo YouTube tem medo. E aí? Porque você me disse no início que tem técnicas para não doer. E as agulhas, me parece, são muito fininhas. Dói. Tem pessoas que são mais sensíveis. Eu, por exemplo, né? senti dores horríveis. Tem gente que tem medo de agulha. Então, essas pessoas, elas ficam mais ansiosas. E elas têm uma tendência a sentir mais na hora da introdução da agulha. Mas passa alguma coisa no local antes? Não passa nada no local, não. Mas existem técnicas que, de fato, amenizam essa sensação da introdução da agulha, né? A agulha é muito fina. Então, tem gente que nem sente na hora que coloca a agulha, mesmo tendo essa ansiedade e esse medo. Mas existem técnicas que, na hora de introduzir, a gente consegue confundir o cérebro, vamos dizer assim. E a gente diminui a sensibilidade drasticamente na hora de colocar a agulha. Sim. Mas mesmo assim, tem pessoas que nem assim. Eles falam, nossa, eu preciso de acupuntura, eu tenho vontade de fazer, mas assim, não quero nem tentar, nem com as técnicas. Porque tem medo. Porque tem medo. Mas ainda assim, a gente tem outros recursos da gente acessar esses pontos de acupuntura. Então, a gente pode fazer com laser, a gente utiliza laser. O quê? E é muito legal. Por exemplo, crianças muito pequenininhas, às vezes tem medo mesmo da agulha, não vai deixar colocar. A gente utiliza laser, né? Tem algumas pessoas que têm problemas de coagulação, problemas graves de coagulação. A gente não pode colocar agulha ou tem um risco muito grande de infecção. A gente evita colocar agulha. Então, a gente utiliza o laser. A gente utiliza a própria pressão com os dedos. A gente consegue colocar numa profundidade e fazer alguns tipos de manobras que a gente acessa esses pontos. A gente utiliza um recurso que chama moxa, que é um bastão que a gente esquenta a ponta desse bastão e a gente consegue também manipular esses pontos. A gente utiliza ventosa. Então, quando a gente fala acupuntura, a gente pensa em vários agulhas. Procedimentos. São vários recursos. Recursos, aliás. Que a gente tem. Então, a ventosa também é um recurso da acupuntura? A ventosa pode ser utilizada como um recurso da acupuntura. Quando a gente coloca a ventosa para trabalhar aqueles pontos, ou aquele canal, aquele meridiano em que a gente trabalharia com a agulha. Essa questão do laser na acupuntura? Muito utilizado. Mas pode substituir em todos os casos? Pode substituir em todos os casos. O que acontece é que a gente tem assim, quando a gente utiliza a agulha, a gente tem um resultado um pouco mais imediato. Se a gente utiliza o laser, pode ser que a gente precise de algumas sessões a mais para a gente ter o mesmo resultado. Entendi. E quando a gente utiliza a pressão também com os dedos, um pouco mais de tempo ou de números de sessões para conseguir esses resultados. Mas todos eles são eficazes no tratamento dos acupontos, né? Então, a gente sempre tem recurso, porque até isso é individualizado. Já tem pacientes, por exemplo, que não pode fazer o laser. Se eu tenho uma área ali de tumor, eu não posso fazer o laser em cima daquela área de tumor. Então, mas o paciente não pode a agulha e não pode o laser. O que eu vou utilizar? Tem outros recursos também, né? Como então, a moxa. A agulha, o laser, o bastão. O bastão, pressão. A pressão
A ventosa. Ventosa. Existe um magneto, que é como se fosse um ímãzinho que a gente coloca em cima dos pontos. E aí, por causa do ferro, né, que estão na hemoglobina do sangue, vai aumentar a circulação naquele local. Então, a gente consegue manipular os pontos de acupuntura com isso também. Tem vários recursos aí que a gente pode utilizar. Doutora Júlia, enquanto a gente falava, eu acho que foi no bloco anterior, eu perguntei sobre a formação, né, da doutora Júlia, fisioterapeuta, e depois o estudo aprofundado na acupuntura. Quando o paciente está do outro lado vendo a gente e quer escolher um profissional para executar o procedimento, eu posso ser um acupunturista, Sim. né? Seguramente, se eu fosse, eu seria um péssimo acupunturista. Eu queria te perguntar sobre a importância da escolha de um profissional, porque um procedimento de quem não tem competência para fazer pode piorar uma situação apresentada. Pode. É isso. Isso, pode. Assim, eu tenho um professor, né? Vai ser meu eterno professor, que ele sempre brincava assim, não é porque é uma técnica natural que não vai fazer mal, né? Então, ele falava assim, veneno é natural e faz mal, né? Então, precisa ter um conhecimento, né? Precisa ter um estudo das indicações e principalmente das contraindicações. Às vezes, a gente não tem uma contraindicação da acupuntura, mas a gente tem a contraindicação de pontos, né? Ou de recursos, como a gente viu, um laser, né? Uma moxa que não pode ser utilizado naquele momento para um determinado paciente. Então, é importante saber, dentro da filosofia da medicina tradicional chinesa, como que a acupuntura funciona. E para isso, é muito mais importante uma formação em acupuntura boa, né? Saber escolher a instituição em que o profissional vai fazer aquela formação, mais do que a formação de base dele. Porque a formação de base, claro que a gente tem que saber a anatomia, tem que saber a fisiologia, tem que saber patologia, mas a gente aprende isso na formação da medicina tradicional chinesa também, né? Da acupuntura, e além disso, aprende como é que funciona aqueles recursos, como que é a linha de raciocínio, né? O que significa os processos terapêuticos, as doenças daquele lado lá. Então, mais importante que a formação de base, de fato, é uma boa formação do profissional. E aí, dentro das áreas, não das áreas, né? Mas dentro dos nichos de atuação, por exemplo, no caso do câncer, mais importante ainda ter uma formação voltada para isso, porque o câncer tem umas particularidades que são muito marcante, né? E que a gente pode, de fato, atrapalhar um tratamento se a gente não souber o que está fazendo, né? Então, mais ainda a gente precisa de uma especialização ali naquela área dentro da acupuntura para trabalhar. Doutora Júlia, eu falei aqui da questão da importância da acupuntura para alergias, e aí eu citei aqui rinite, sinusite e tal. Enquanto você me respondia, eu estava pensando aqui na questão dos vícios. Ela também pode ser eficaz, por exemplo, para quem fuma muito, mas pretende parar de fumar. Para outros vícios, a acupuntura também pode ser importante? Pode. É uma grande aliada, né? Bebida, né? Drogas, cigarro, todos os vícios aí. E aí é legal porque, né, como meu marido é psiquiatra, a gente acaba trabalhando muito isso em conjunto. É verdade. É muito legal ver o resultado disso, né? Então, a gente conversa sobre aquele paciente, a gente traça um plano de tratamento e muitas vezes a gente consegue manipular uma dosagem de medicação que não é tão grande, né? A gente consegue resultados mais rápidos quando a gente trabalha ali em parceria. Então, é muito utilizada para vícios aí também mesmo. Agora, eu vou perguntar uma coisa que eu tenho certeza que muita gente que está vendo vai se interessar pela resposta. Ajuda na questão do vício também de comer? Muito. Ou seja, quem tem fome, quem abusa, quem só pensa em comer o tempo todo e há um desequilíbrio, a acupuntura também pode ser útil para esse paciente, para saciar tal do equilíbrio, né? Sim. Inclusive, a gente tem um foco na acupuntura que é a parte de estética, ela ajuda no emagrecimento,
né? Não só reduz aí essa vontade de comer, esse vício por doce, essa necessidade por algum tipo de sabor, né? A compulsão alimentar, como ela vai melhorar toda a absorção de alimentos, ela vai trabalhar o sistema gastrointestinal, vai fazer com que não acumule gordura e melhora o metabolismo, né? Acelera, a gente consegue não necessariamente acelerar, mas é possível fazer isso, mas melhorar o metabolismo. Então, ela é aliada tanto para o controle da alimentação, como, de fato, para o processo de emagrecimento em si. Tá vendo só? Então, é mais um tratamento paralelo que você pode fazer para cuidar, para buscar um emagrecimento, para melhorar essa questão da ansiedade por comida, né? Tem gente que acorda Sim. na madrugada e vai fazer o assalto na geladeira e tal, e come. A necessidade de doce, né? De a cultura pode ser muito importante no tratamento disso também. Falamos da importância também da escolha de um bom profissional para executar tudo isso. E eu queria só voltar nessas questões aqui que eu perguntei. Falamos agora desse descontrole absoluto, essa compulsão por comida. Eu falei de ansiedade, eu falei de alergia, eu falei de rinite, eu falei de sinusite. Mas uma outra coisa que é muito frequente aqui também, e eu vou pedir a doutora para me responder em um minutinho: enxaqueca, dor de cabeça, algo absolutamente comum, principalmente nos dias de hoje. Também pode ser uma aliada. Também é uma aliada, resultados excelentes. Claro que a gente tem que ver o porquê dessa enxaqueca, né? Ela pode ser por uma tensão muscular, ela pode ser por alimentação, né? Ela pode ser por algum aspecto físico mesmo, alguma alteração de vascularização, pressão arterial. Então, isso tudo a gente precisa fazer uma anamnese, porque cada uma dessas enxaquecas, desses tipos, vão ser tratadas de uma forma diferente. Mas é uma grande aliada aí, com resultados muito rápidos. Então, tá vendo só? Entenderam um pouco mais? Doutora Júlia, eu já vou fazer aqui, assim como fiz com o doutor Luiz, de fazer um convite para que volte numa outra oportunidade, porque o assunto é muito vasto, a gente tinha muitas perguntas para serem feitas, mas lamentavelmente o tempo não nos oferece condição. Eu gostaria de agradecer imensamente, parabéns pelo trabalho, obrigado pela simpatia. E por ter atendido ao nosso chamado. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigada aí pela oportunidade. Obrigado, doutora Júlia. A você de casa, nosso maior muito obrigado também. E eu lembro que nossos programas estão no YouTube. Se perdeu na tela da Band, corre para o YouTube. Se está no YouTube vendo por aí, veja os outros também, porque são incríveis. As entrevistas muito boas, modestamente falando, principalmente as respostas das perguntas, porque seguramente terá uma resposta que vai caber numa dúvida sua aí, se pode ser muito útil para você ou para alguém da família. Até a próxima aqui no Saúde Soluções. Um abraço.